gente, continuando agora, vamos falar de umas partes mais, talvez as partes mais importantes dos tais resultados que a gente está falando, os gráficos e as figuras. Gráficos e figuras são coisas fantásticas de vocês investirem bastante tempo pensando em como fazer o melhor apresentação possível por razões muito simples. A gente é um animalzinho visualmente orientado, a gente enxerga muito bem. Então, quando eu falo uma coisa 3 vezes maior que outra, como eu estava falando na questão dos resultados, é legal. Mas você enxergar isso numa escala é muito, muito, muito melhor. Eu passei um tempo com um cara na Inglaterra chamado Carlos Pérez. Eu aprendi muita coisa no pós-doc, na questão de conservação, mas uma das coisas que eu mais aprendi, que eu sempre gosto muito de lembrar, é que eu pegava e entregava para ele os artigos que eu escrevi lá, ele olhava e falava assim, não, mas a figura tá uma droga. Poxa, mas a figura tá assim, o programa cuspiu a figura assim para mim, tem aqui a setinha subindo, põe outra setinha, risquinhos, pontinhos, não. Os dados estão aí, mas isso não é uma figura. Uma figura serve para você mostrar para os outros, ela tem que ser uma coisa confiável e quase uma propaganda do seu artigo. Porque quando a gente vai olhar trabalho, que nem eu falei, você primeiro olha para o título, depois você olha para o abstract, se pau, vai para o abstract, e a terceira coisa vai ser olhar para os resultados. E a gente vai ver as figuras primeiro. Né? A gente olha para as figuras e vê os padrões que tem lá. Se a figura for bonita, se a figura for legal, você vai sentir vontade de ler aquele paper muito melhor. E ele fala assim, não, mas eu faço artigo científico porque eu quero participar de livro, eu quero que o meu artigo científico, que as figuras dos meus artigos científicos e as ideias dos meus artigos científicos sirvam para criar conhecimento para a próxima geração. Então eu faço figuras muito bonitas para chamar atenção para as pessoas pegarem minhas figuras e colocarem nos livros delas, em ecologia e conservação da biodiversidade. No caso, eu trabalhava com isso. Ele é um cara bastante famoso. Se você for ver o índice H dele, digamos, acho que deve estar em torno de 90. Vocês podem procurar aí no Google acadêmico, depois a gente fala sobre isso. Ele tem um índice H90, que significa que ele tem 90 artigos com mais de 90 citações. É um monstro. E ele vai ser ele fez isso, tem muitas citações justamente porque ele faz bons trabalhos. Ele faz bons trabalhos e ele sempre valoriza a parte das figuras. Vamos fazer de conta, ou vamos lembrar disso como uma boa experiência que vai servir para a gente seguir, né? Então eu tento fazer minhas figuras o melhor possível, embora eu não seja um bom desenhador de figuras. Às vezes eu tenho que contratar pessoas para me ajudar a fazer as figuras do meu trabalho. Né? Hoje tem ferramentas mais fáceis, o R tem ferramentas muito boas para fazer figuras da forma como vocês quiserem, então vale a pena focar nisso. Mas figuras são critérios de avaliação de artigos e você pode fazer uma figura tão ruim que ela não se prestar para o que você está disposto a realmente mostrar. Né? E aí eu entrei num periódico, existe isso, um periódico para editores de revista, esse periódico chama Science Editor, sai poucos números, mas eu achei aqui um artigo científico de um cara chamado Schoffel, e ele tentou procurar os maiores bizarrices, maiores tosquices de figuras científicas. Ele fez uma pesquisa na nossa área. Ele fez uma pesquisa mandando um questionário para os maiores editores das maiores revistas da nossa área, dizendo assim, escuta, você já rejeitou trabalho baseado em figura? Sim, não? Se sim, o que é a pior coisa em figura que você pode ver em um artigo científico? E ele mandou para esses 25, e desses 25, eles responderam. Dos 25, 20 falando que aquelas linhazinhas muito clarinhas ou aqueles pontilhadinhos no meio do gráfico de tendência é razão para tomar porrada. Né? 19, lógico, não são autoexcludentes, às vezes tem coisas que podem responder mais de um. 19 são aqueles símbolozinhos muito pequenininhos e impossíveis de distinguir entre a estrelinha e o xizinho. Né? Por exemplo, letras pequenas e difíceis de ler, 18.
Assim, são dois tópicos, na verdade, eu acho que eles se confundiram. Eu, lendo o artigo mesmo, ele admitiu isso. As letras muito pequenas nos eixos e dentro das figuras, ou letras difíceis de ler, são 13, então, na verdade, pode ser que todo mundo achou isso uma droga, ou não sei. Né? Então, ou é 18 mais 13, ou é que vai dar mais que 25, ou eu acho que não dá para saber quem que mistura uma coisa com outra, mas todo mundo acha que letra pequena é difícil de ler em figura é uma porcaria. Muitos tons de cinza e aqueles rachurados, não é rachado, rachurado em gráfico, sabe? Aquele gráfico risquinho assim, tá? Ele coloca um monte de barra naquela baderna, então. 17, não é número baixo, não. Muitos padrões nas barras, barra azul, barra verde, barra preta, barra roxa, barra não sei o que, parece um código de barra, você não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Título em gráfico é um troço que o Excel insiste em fazer para você, o R também, mas o Excel principalmente, ele insiste em colocar um título no gráfico. Gráfico não tem título, gráfico tem legenda, tá? Aquela barrinha de cima, não existe. Gráficos tridimensionais ou falsos tridimensionais são uma porcaria. Eles do 25.8 falam que esses pseudo 3D, principalmente os pseudo e eventualmente os 3D também verdadeiros, que ficam muito bagunçados, são ruins. E explicações para as cores que dizem respeito a cada barra, por exemplo, ou cada figura, por exemplo, fora da área do gráfico. Né? Então, essa aqui, vocês podem anotar aí, se vocês estiverem fazendo uma figura, vocês vejam se vocês estão cometendo esse tipo de besteira. Tá? Adicionalmente, linha de grade e preenchimento interno, corta isso fora. Isso é besteira, não precisa. Né? Aqueles eixos desnecessários, um gráfico dentro de uma caixa, corta isso fora. O gráfico tem eixo X e eixo Y. Unidades de eixo, esse aqui do R, é um clássico. As unidades têm que estar verticais em relação ao leitor. O R gosta de colocar a unidade dos eixos, ela vai estar vertical em relação ao eixo. Então o eixo Y tem as letras todas ao contrário. E você não consegue enxergar direito. Eu acho isso uma porcaria. A resolução para isso em todo gráfico do Excel, do R que você fizer, você escreve LAS, L-A-S, igual a 1. Pronto, acabou. Você nunca mais vai ter esse problema na sua vida. É um comando ridículo que eu nunca vou esquecer. LAS igual a 1. Pronto. Os títulos dos eixos devem indicar as unidades. Isso é uma coisa muito importante, porque o gráfico é uma estrutura métrica. Você está medindo uma coisa. Então, no eixo, você vai lá. Se a coisa está em centímetros, você vai lá. Tamanho da planta, entre parênteses, centímetro. Fecha parênteses. Mostra qual a unidade gráfica. Isso é muito importante. Ok? E existem coisas que a gente, às vezes, chama de unidade e não são. Por exemplo, riqueza de espécies. Você tem uma riqueza de espécies, duas riquezas de espécies, três riquezas de espécies? Não, riqueza de espécies é o número de espécies de alguma coisa. Então, no eixo, mesmo que você chame de riqueza no texto, no eixo vai ter que estar escrito número de espécies, para as pessoas saberem que é uma, duas, três, quatro espécies. Ok? Herbivoria, mesma coisa. Herbivoria, para quem trabalha com, por exemplo, herbivoria em plantações ou alguma coisa assim, eu trabalho com herbivoria em florestas, né? Ele não é título de gráfico, não é eixo de gráfico. Ele está lá no texto, como herbivoria, etc, etc e tal, mas no eixo do gráfico está lá, área removida por herbívoros, entre parênteses, centímetros quadrados, milímetros quadrados, ou o que é o volume, sei lá. Mas tem que ter uma unidade de volume, mas tem que ter isso lá. Os eixos, por quê? Porque eu vou trazer aqui de baixo todas as legendas das figuras, assim como a figura propriamente dita, tem que ser autoexplicativo. Uma pessoa que não conhece a sua área vai olhar para a figura e falar assim: isso aumenta em relação àquilo. Vai estar escrito nos eixos as coisas bem claramente e vai ter uma legenda embaixo explicando muito, 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 muito bem. Legendas de figuras são muito importantes para se perder bastante tempo nelas. Eu gosto muito de estressar isso. Tem muita gente que não gasta 1 centímetro de tempo. Tá vendo como é importante é?
medidas claras, gasta um centímetro de tempo, segundo de tempo, fazendo a legenda da figura. Lembra que o cara pegou seu artigo, olhou para o título, olhou para o ângulo e olhou para a figura. Se ele não entender a figura, fecha. Próximo artigo. Eu tenho 3.500 artigos para ler. Por que eu vou ler um artigo de um cara que não se deu ao trabalho de fazer uma legenda do figura explicando bem mesmo o que ele fez? Tá? Então, legendas têm que ser autoexplicativas. Uma coisa autoexplicativa é quase autoexplicativo. É falar o que é autoexplicativo. É uma coisa que tem informação suficiente para que eu acesse o conhecimento daquela figura sem ter que ler o artigo. Ok? Outras coisas. Se for escrito em português, é vírgula que separa a decimal. Se for em inglês, é ponto que separa a decimal. Não interessa, o editor vai ficar bravo com você se você fizer isso. Você costumar, você misturar. Na hora que você estiver escrevendo os seus resultados, você vai falar de um padrão, você vai chamar... A primeira figura que você vai chamar é a figura 1. A segunda vai ser a figura 2. A terceira vai ser a figura 3. Parece piada, mas é o que eu mais encontro em tese, em dissertação. O cara pegou a figura, trocou de lugar, colocou para cá, colocou para lá, e a primeira figura que aparece no texto é figura 4. Figura 4? Nem sei que figura 4 é essa. Não apareceu a 1, não apareceu a 2, não apareceu a 3. Vou ter que ver a figura 4. Tá lá. O cara chamou primeiro a figura 4. Ou a figura 2. Então, primeira vez que você chama uma figura no texto, e todas as figuras têm que ser chamadas no texto, né? Quando ele está descrevendo o padrão, você chama a figura tem que estar lá na ordem dela, bonitinha. 1, 2, 3, 4, ok? Por fim, morte dos gráficos de pizza. Excelentes estratégias para apresentações quando você está fazendo uma apresentação online ou uma apresentação para público, né? Um congresso, por exemplo, não tem problema, mas um paper é inútil. Ela não serve para muita coisa e ocupa muito espaço, ok? Quais são os erros? Bom, já falei, né? Olha só, a altura das árvores está em centímetro? Está em milímetro? Está em metro? Está em quilômetro? Não sei, está errado. O gráfico está em 3D. Por que esse falso 3D horroroso não serve para nada? Se eu olho agora para cá, e olha só, tem até um risco aqui, né? Esse fundo preenchimento que eu falei para tirar e as linhas de fundo que também pedi para tirar. Mas se eu olho esse negócio aqui, eu não faço ideia de aonde está a unidade métrica dele. Olhando para a terra firme, é 34, 35 ou 36? Se eu for reto aqui, ó, é 36. É 36. Esse aqui está próximo ao eixo, mas esse aqui, meu, aí eu não faço ideia mesmo. Me perco. Então, esses falsos 3D é para apresentação de economista de mentira. Tá? Em apresentação para grupos que não estão prestando atenção. Se você é um cientista e precisa saber o que realmente é a escala, para entender essa escala, eu não posso pegar e ficar correndo aqui para tentar entender 29? 30 ou 28? Não posso ter dúvida. Eu não sei se tem meio. Né? Se a árvore, se isso for metro, pode ser 30 metros e meio. Tem meio aqui? Pronto, acabou a sua chance de ser feliz. Se eu estou invertendo a cara, se eu estou me esforçando para entender o gráfico, eu já estou errado. O que mais? Pontos. O que mais? Pontos inúteis, né? O que mais? Figuras, letras muito pequenas. O que é terra firme, vertente, baixio? Não faço ideia. Isso é autoexplicativo? Não. Né? Vamos tentar melhorar o gráfico. Já apertei o dedo sem querer 3 vezes, mas aqui, melhorou? Ó, a altura da árvore está em metro, meu. Agora eu já sei mais ou menos quanto tá. Se eu for aqui correr bonitinho, aqui deve ser o 35, então essa árvore aqui tem 35,5. Ah, legal. Então, já dá para ter uma ideia de mais ou menos quanto tem, que não dava para ter aqui. É o mesmo valor, tá? São os mesmíssimos valores. Eu só mudei o gráfico, né?
tirei as vírgulas necessárias, agora eu sei que são ambiente, o terrafirma é ambiente, o vertente é ambiente, baixete é ambiente. Eu vou ter uma legenda embaixo explicando exatamente como isso foi coletado, ou como foi coletado, o que está acontecendo. Tá? E já fica um gráfico mais visível. E se a gente for pensar bem, as cores também não são necessárias, por causa que elas não tem uma caixinha aqui dizer, repetindo baixio, baixio, vertente, vertente. Não precisa, né? Então, na verdade, um gráfico melhor seria assim. Mais simples, mais claro, mais limpo, mais óbvio. E diz, se eu pegar aqui, eu vou saber que esse é 30. Dava para saber que esse aqui era 30? Na verdade, parece que não era 30, né? Mas era. A porcaria não serve para nada. Então, gráficos em pseudo 3D estão fora. Melhor até tirar esse tipo de coisa da sua leque. Existem os gráficos reais tridimensionais. Os gráficos tridimensionais reais podem ser úteis, mas às vezes é melhor você fazer 2 gráficos do que fazer um gráfico tridimensional. A não ser que isso seja muito importante, coloque um gráfico assim. Somos macaquinhos visualmente orientados que gostam de ver padrões. E os padrões mostram escala. E isto aqui é uma escala de magnitude de metade. Ótimo, consegui entender. Tá? É esse aqui. É a zona. O que é a conectância? Não sei. Qual risquinho está associado a qual simbolinho? Não sei. O que é ambiente mata Cecrop Vismia? Ah, legal. Vismia é xizinho. Qual que é o risco do X? Qual que é a linha de tendência da xizinho? Não sei. Plantas 01, 02, 03 plantas. O que é isso? Aí a legenda. Essa é a legenda clássica. Relação entre as variáveis dependentes e a conectância para os ambientes estudados. Adiantou alguma coisa ler essa legenda? Não. Bom, é isso. Essa é a cara de uma figura mal feita. Quando que a gente deve usar figuras, né? Fotos, por exemplo? Cara, sempre que possível. É muito legal, principalmente se você trabalha com comportamento, você trabalha com a descrição do ambiente que precisa mesmo mostrar. As fotos são muito jóias de ser colocado no artigo científico. Só tem um problema. Elas são caras pra caramba. Né? Então, é muito difícil. Assim, existem alguns artigos científicos, alguns periódicos científicos que aceitam figuras de graça. A maior parte das vezes as figuras não são coloridas, elas são preto e branco. Eu já publiquei algumas figuras em preto e branco em paper para mostrar um comportamento, porque eu não tinha dinheiro para pagar foto colorida. Olha só, American Naturalist Ecology, $450 e $360. Com o dólar do jeito que tá, né, galera? Quase impossível de ter uma boa entender realmente, para pagar realmente isso. É um você vai trabalhar para publicar artigo, né? Não era, a gente queria ganhar para publicar artigo, mas às vezes a gente trabalha para publicar artigo. Meio triste, mas é verdade. Mas então, elas são importantes quando ilustram uma coisa nova que nunca foi mostrada, quando facilita a compreensão, né, sobre o método, processo, padrão comportamental e quando você tem dinheiro, ok? Hoje em dia, com as figuras online, com as revistas online, isso talvez se torne mais comum, mas por enquanto ainda se cobra, tá? Principalmente nas grandes e boas revistas. Tcharam! Lembra das perguntas que o editor deveria fazer quando você topa com um artigo tosco? Olha aí, essa é uma figura. Vou até tirar o meu negocinho, o cronômetro temporal aqui para vocês verem. Aqui que tem legenda. Isso é uma figura. Isso é de uma tese que eu recebi para avaliar. Né? O Glauco, meu amigo, o Glauco Machado, recebeu para avaliar, ele mandou para mim como exemplo. Né? Aí você vê isso aqui e fala assim, uau! Então a gente olha para essa figura com bastante carinho, bastante atenção, olha para esse monte de bolinha e pergunta, essa figura é realmente necessária ou as informações podem estar contidas no corpo do texto? Provavelmente ela é necessária. Dificilmente vai dar para colocar uma descrição de onde os seus pontos estão no mapa, no texto. Né? Mas aí você olha o mapa e pensa, que caçamba que está acontecendo aqui? Aí você olha para a legenda, mapa da área de estudo.
Serve para alguma coisa? Não. Então existe alguma coisa aqui. Aí você vê que tem o símbolo da Rede Globo, umas bolinhas pretas, uns X aqui no meio e algumas letras muito, muito, muito pequenas. E você tem que colar a cara no computador para ver que isso aqui, esses X aqui, são, na verdade, não fazem parte da figura. Eles são as coordenadas geográficas do local. E aí você tem um título aqui com uma escala geográfica que você não sabe se serve para isso ou para isso. Você tem um negócio aqui que só se você for muito gaúcho para você saber que esse é o mapa do Rio Grande do Sul, né? Tem muita gente que eu mostro aqui falando, não sei o que é isso. Essa bola preta gigante aqui é mar, e essa bola preta aqui que não faz diferença, ela é o mapa do município de Santa Maria, que deve ser isso aqui, porque tem mais ou menos o mesmo formato, mas não está dizendo isso para mim, né? E aí tem uma caixote aqui, esquisito, com coisas totalmente desnecessárias, como rodovia federal, rodovia estadual, locais de coleta e amostragem e área de estudo. Então, locais de coleta e área de estudo são lugares diferentes. Não consigo entender. Ah, tem estrada de ferro também, cortando. Então, tem muito mais informação que é necessária. A informação se bagunça. Eu não consigo entender a necessidade disso tudo aqui. E a gente consegue responder a segunda pergunta. O que o autor quer mostrar com a figura? O autor quer claramente mostrar que ele não sabe fazer figura. Né? E as legendas da figura está condizente com o que está sendo mostrado? Está, porque a legenda não diz absolutamente nada e a figura não mostra nada. Né? Então, isso aqui é um exemplo de figura que vocês nunca mais vão fazer quando vocês fizerem um mapa de área de estudo. E esse aqui já é uma figura de mapa de área de estudo um pouquinho mais bem feita. Né? Aqui temos o mapa do Brasil com apenas uma mancha preta, que você poderia ter uma seta, mas não tem. Que você imagina que seja o mapa do Rio de Janeiro, tem o mesmo formato, e tem um quadrado, que você imagina que seja esse quadrado aqui, que tem o mesmo formato. Você não pode achar que o autor é burro. Essa figura também poderia melhorar bastante, mas tem os dados aqui, quem conhece coordenada geográfica sabe o que significa isso, e aí tem o rio com indicações de locais, AF, A2, AG, 3. Tem uma escala que é relativamente desnecessária porque está escrito, porque ela rebate aqui no UTM, né? E tem a Rosa 200 que também é meio desnecessária porque tem o norte, sul, leste e oeste no UTM. Mas é bom pôr. Aí tem a legenda. Mapa de área de estudo. Continua, não é que nem o outro. Mapa da área de estudo. Destaque para os rios pequenos afluentes, rios e pequenos afluentes estudados da bacia do rio Águas Claras. A G1 e a G2 são afluentes do rio Águas Claras. A F1 e 2 são afluentes do rio Floresta. São afluentes do rio Floresta. As coordenadas estão em unidade universal transversa de Mercator, UTM, unidades, que é métrica. Então, um ponto aqui vale 500 metros. Isso aqui tem exatamente esse tamanho. Eu falei que não precisava, mas tá bom. Tá bom. Pelo menos assim, olhando para esse mapa, eu mais ou menos sei chegar no local de coleta, sei quantos pontos amostrais tem e sei o que eles são. Eu consigo, inclusive, ter a distância entre eles. Show de bola. Fechou. Pode ser que o mapa não seja o melhor do mundo, mas bem melhor que esse, né? É isso que as pessoas vão estar olhando quando vocês colocarem um mapa. Caso vocês coloquem um mapa ou qualquer figura no artigo de vocês. A figura tem que ser clara, límpida, trazer a informação. Tá? Essa traz a informação. Pode ser melhor? Pode. Sempre pode. Mas já é uma suficiência. E aí tem esse artigo aqui. Olha que coisa linda. Pois é. Aí você vê essas barras, pequenos números em cima que são impossíveis de ler. E não tem eixo X. Aliás, minto, não tem eixo Y. Tem números aleatórios aqui que eu não faço ideia do que sejam. E aí tem um monte de coisinha que nem comentando isso 200 vezes eu consigo ler. Aí eu vou ler a legenda. Figura 2A. Distribuição das famílias nos pontos de coleta. Ah, são famílias.
Ah, então deve ter família Silva, família Ferreira, família, enfim, famílias, né? Família Iso, aranhas do Paral Velho. O que isso está fazendo aqui? Eu não sei. Coisa bêbada. O que tem a ver com famílias? Vamos ver a figura, vamos ver a legenda do 2B. Talvez ela ajude a gente a entender. Continuação. Opa, continuação do quê? A da 2A? Gente, não é assim que faz. Aranha de Cidade dos Meninos. É a vida, né? Então vamos lá para as perguntinhas. Os gráficos são realmente necessários ou as informações contidas neles podem ser representadas no corpo do texto? Não sei, não consigo, nem consigo entender que informação tem nesse gráfico. O que o autor está querendo mostrar com o gráfico? Ele não sabe fazer gráfico. O gráfico autoexplicativo? Afinal de contas, se não quer dizer nada, não tem nada no gráfico, acaba sendo autoexplicativo. A legenda do gráfico é condizente com o que está sendo mostrado. Se não está dizendo nada e não tem legenda no gráfico, então é nada. Então tá, né? O gráfico está esteticamente atrativo? Está muito atrativo. Atraiu a mim usar ele como exemplo de que não fazerem aulas de redação científica. Então vocês nunca vão. Quando vocês fizerem um gráfico, pensem que as pessoas têm que saber o que você está querendo dizer. Elas não têm que interpretar, elas olham e sacam. Isso aqui eu olho e saco que o cara não sabe fazer gráfico. Ok? E ele continuou. Esse mesmo cara, ele fez gráficos de pizza. Né? Aí você vê aqui, olha aqui. Primavera ADJ, 29,31. 31,69. No Paral Velho. Você vai para a Primavera, Nação Arcos, 30,40 ADJ. Aí você vai para Cidade dos Meninos, 34,60. O que é isso? Vamos olhar aqui. Número de adultos e jovens por estação em cada ponto de coleta. Isso parece que foi colado, né? É muito louco isso. Tem sobras aqui, tá muito bizarro isso. O que é isso? Nada. Isso é um bom exemplo, um momento para a gente falar sobre gráficos de pizza. Esse é um gráfico de pizza. Vocês conseguem ver diferença nessas bolinhas ridículas aqui? Você consegue ver uma diferença entre esses três aqui? Ou aqui, ou aqui? Pois é. Aqui está um gráfico de pizza, de porcentagem. Clássico. Quantos por cento tem? Tomando uma aguinha que faz parte para dar uma lubrificada na voz, né? Quantos por cento tem aqui? Quantos por cento tem aqui? Quantos por cento tem aqui? Não conseguem dizer? Mas é um gráfico. Vocês tinham que conseguir dizer. Tá, vamos fazer uma coisa mais simples. Seja honesto com o seu coração e aponte o menor, o maior e faça assim, do menor para o maior. Numere. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o maior? Qual é o segundo maior? Qual é o terceiro maior? Qual é o quarto maior? E qual é o quinto maior, que é o menor? Ok? Fizeram isso? Ótimo. Mas não conseguiu, pausa. E aí? Esse aqui era o que você tinha escolhido como maior, esse aqui era o segundo maior, esse é o terceiro maior, esse é o quarto maior, esse é o quinto maior. Se você acertou, parabéns. Né? Então vamos pegar e vamos piorar um pouco a coisa. Melhorou a forma de ver? Esse aqui tá bem facinho, porque tá separado. E agora? Seja honesto com o seu coraçãozinho. Qual é o maior? Você consegue ver quem tem 25, quem tem 24 e quem tem 23 aí? Né? Pois é, gente. É por isso que o gráfico de pizza não serve para nada. Porque você só consegue enxergar quando você coloca um número aqui. Se não sou eu para pegar e ficar apontando e falando com a maior ou com a menor, ele se perde. Dentro de um texto científico, você tem que ficar olhando e ficar assim. Esse aqui é maior que aquele, pega a régua, pega a régua. Você tem que fazer isso, ele não serve para nada. Ok? No final, o que eu chamo. Se um gráfico de pizza só existe, só funciona quando você coloca a porcentagem lá, ele não deveria se chamar gráfico de pizza, ele deveria se chamar tabela redonda. Porque toda a informação que você consegue ter de verdade, ela é sumarizada numa tabela que ocupa muito menos espaço. Uma linha. Uma tabela de uma linha. Tem toda essa informação. Você não consegue ver muito bem. Né? E se você tem vários gráficos de pizza, que nem esse Zé Orei aqui, seria muito mais fácil colocar uma tabela com múltiplas linhas. Né?
em vez do que um gráfico de pizza, que ocupa muito espaço e às vezes não mostra o que você realmente quer dizer. Mas em apresentação de congresso, tem lá uma coisa chamada apresentador, show de bola. Eu posso falar, como vocês podem ver claramente, embora vocês não estejam vendo claramente, como vocês podem ver claramente, aqui está a maior parte, a maior porcentagem da comunidade está com a espécie E, com 25%, seguido dessa aqui, que é muito maior do que a espécie C. Eu poderia, se você está do lado, fica fácil. Se você não está do lado, meus queridos, não serve para nada. Olha como ele poderia ser mais bem apresentado. Você coloca aqui na forma de porcentagem numa tabela. Você vai aqui, consegue chegar. Consegue chegar, consegue chegar. Tá ruim ainda? Simples. Ordena. É só ordenar. Ordenando, vocês conseguem mostrar padrões. Então, a espécie E é maior que a espécie B em tantos por cento, e tarará, que vai decrescendo até a espécie D. Vocês conseguem mostrar esses padrões. Ele é muito mais visual, muito mais preciso do que uma tabela redonda, como aquela que eu mostrei antes. Né? Os gráficos de barra, eles podem ser bem ou mal utilizados. Se eles ficarem muitos padrões, cai naquele problema que eu falei. Assim como o boxplot. Boxplot é um negócio joia, porque ele ele é muito utilizado. Ele é no R, vocês aprenderem, quando vocês fizerem categoria, quando vocês aprenderem, ele é cuspido para você com um comando. Você coloca plot A fio B. Pronto, ele vai cuspir um box plot para você, magicamente. Tchan! E por isso que as pessoas usam muito, principalmente aluno no começo, começa a usar porque conseguiu fazer. Só que ele, às vezes ele traz uma porrada de informação para você e você não vai usar essa informação. Né? Por exemplo, aqui. Aqui tem vários erros, mas vocês sabem o que é esse risquinho preto escuro aqui? A maior parte das pessoas não sabe. Fala, a média, professor, não é. Essa é a mediana. E isso é muito comum vocês fazerem testes paramétricos e usarem a mediana, sendo que o teste paramétrico usa a média e o teste não paramétrico usa a mediana. Então, acaba bagunçando tudo. Então, vocês querem usar a média, mostrem a média e não usem o box plot. Dá para fazer box plot com média? Dá. Mas não é plot A mais B. Plot A vezes tracinho B. Tem que fazer um outro processo, tá? Isso aqui são os quartis. Você vai ter que explicar isso na legenda, né? Isso aqui é a amplitude, isso aqui são pontos além da amplitude, né? Aqui são os 95%, aqui são pontos além dos 95%, tá? E aqui está lá, tempo de tentativa individual de captura. Segue. O que é segue? Ah, segundos, professor. Não, vocês tiveram que pensar o que é segundo, porque a abreviação de segundo é S. Ele inventou uma apresentação aqui. E aí, tratamento, número de indivíduos de belastoma, 1 e 2. Para que escrever tratamento? É só colocar número de indivíduos de belastoma, um indivíduo ou dois indivíduos. E ver se tem variação no tempo individual de captura, que seja lá o que significa isso, colocar. E aí a legenda. Duração das tentativas individual de captura entre os dois tratamentos. Totalmente dispensável, porque eu não consigo saber o que foi feito nesse experimento olhando para essa brusundanga. Aí tem gráficos mais como esse. Aqui já tirei de um artigo científico. É um pouquinho mais. Eu não vou. Eu vou dizer que foi eu que fiz, está errado. Tem um monte de problema aqui também. Mas vamos comparar gráficos. Vamos entender gráficos. Olha o que é uma legenda completa. Gráfico de fluxo, né? Fluxograma descrevendo o resultado de 16 experimentos, nos quais a interação entre uma única rainha de fêmea minúscula e de Crematogaster leves foram simultaneamente colocadas numa área e observadas por 25 minutos. N igual a 23 em todos os experimentos. As porcentagens indicam qual a frequência do comportamento que foi observado nestes 16 experimentos. O histograma, né, as porcentagens. Esse é um fluxograma, essas porcentagens. Aí começa. O histograma mostra a frequência de injúria ou morte das rainhas de cada espécie como uma função das Phaidole terem ou não respondido agressivamente quando elas foram atacadas por Crematogaster.
Então a gente estava fazendo Ultimate Fight, a gente colocou uma rainha e colocou outra, né? Quando a rainha respondia, quando ela não respondia, em 100%, a Faded nunca ataca. E essa aqui sempre ataca. Quando a Faded contra-ataca, em 75% dos casos, e quando ela tenta fugir, em 25% dos casos. Aí, qual é o resultado? Para a Faded, quando a Faded contra-ataca, 75% dos casos. A Crematogasta se machuca em 6 dos 12 casos, 7 dos 12 casos. A Faded se machuca em 7 dos 12 casos. Mas ela morre no restante. Então é o seguinte, se ela Faded contra-ataca, ela só se dá mal. Mas ela machuca a coleguinha. Se a Faded tenta fugir, são poucos casinhos, né? A Crematogasta nunca se machuca, mas ela sempre ataca. Metade, no caso das Faded, morre, outra metade da injúria. Ou seja, a Faded só se ferra quando ela cai na mão de uma outra dessas espécies aqui. Mas ela consegue se vingar um pouquinho se ela contra-ataca. Então, com apenas esse gráfico, eu entendi toda a experimentação, eu entendi todo o processo baseado na legenda e baseado na figura. É uma figura um pouco melhor. Como eu disse, eu não sou muito bom em fazer figura. É uma figura um pouco melhor e traz muita informação. Não é à toa que foi parar em livro também. Ou tabelas eu vou colocar no outro vídeo.